Meu povo, estamos aqui pra pedir mais uma vez pra vocês se inscreverem, tá? Pra eu poder comprar minha picanha, meus suplementos alimentares, tá? Ó, super conhecida, super famosa, super querida pelos seus fãs, tá bom? Dalmi Santos! Oi, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje, nós vamos comentar tudo sobre o primeiro ensaio da temporada de 2026 da quadrilha Filhos do Sertão, lá do Ceará. Então, se vocês querem saber todas as minhas considerações, tudo que eu vou abordar aqui, já se inscreva aqui embaixo, tá? Que é de graça. Vamos aí bater a meta de 3K antes do São João. Deixa o like de vocês, tá? Que é importante para que eu e também a plataforma entenda que vocês estejam gostando. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? E também comenta quais as considerações de vocês, o que vocês acharam de tudo que eu falei, o que vocês acharam do primeiro ensaio. E vamos embora pro vídeo. Vamos lá, o vídeo de hoje não vai ser um reagindo ou uma análise, porque eu já assisti, né? Eu não consegui assistir o ensaio no dia que estava sendo transmitido, mas eu assisti depois, e aí eu fiz algumas anotações aqui. E aí o ensaio aconteceu, né, nesse último final de semana, no sábado, dia 24, isso mesmo. E aí a Filhos do Sertão já anunciou o seu tema, que é Fiado. E eles estão completando 30 anos de fundação do grupo. E aí, eu fiz aqui um roteirinho pra gente ir comentando. E aí, quem abriu o evento foram o casal de noivos da quadrilha Raio de Sol, que são campeões cearenses na categoria infantil. E eles fizeram uma apresentação lindíssima. Gente, eu fico assim, passado como as crianças conseguem ter uma desenvoltura incrível com tão pouca idade e com tanta qualidade. Tipo assim, o Ceará sai na frente nessa questão de quadrilha infantil. Inclusive, tem pessoas que me deixam muitas sugestões para falar sobre quadrilhas infantis. Eu vou tentar umas ideias de vídeo para trazer, falando sobre as quadrilhas infantis, até porque eu acompanho algumas pessoas, né, algumas personalidades que hoje já são adultas, mas que começaram lá atrás. E aí eles fizeram uma apresentação linda aí, né, o casal de noivos da quadrilha Raio de Sol. Continuidade no evento, foi feita a apresentação do regional, né, aí da Filhos do Sertão, que esse ano conta com a... Esqueci o nome dela. Zahri, gente, eu só lembro do nome dela, Zahri, da Diva, que é cantora, que ela já esteve no vídeo aqui do canal, onde eu falei sobre as vozes do São João. Desce! Queria convidar também aqui o baixista Charlison Farias, o sabumeiro Paredão, baterista e coordenador do regional Thiago Silva, sanfoneiro ele Matheus Teixeira. E aí tem o pessoal do técnico de áudio, né? Nosso amigo Lucas, você também está sendo lembrado, viu? E agora, as vozes, a dupla, que vem marcando, que vem cativando, que vem demonstrando para que veio. Queria convidar agora os cantores da Filhos do Sertão de 2026, Josi Zahri e Biel Sensação! Rapaz, se prepare. E aí é feita a apresentação. Achei incrível a forma da Filhos do Sertão apresentar todos os integrantes do regional, porque eles têm uma grande importância, né? Tanto para esse momento quanto para o festejo. E aí eles fazem essa apresentação do regional. Dando continuidade, também é feita a apresentação dos coreógrafos, né? Que vão estar aí assinando toda a parte de dança da Filhos do Sertão para a temporada 2026. Equipe de coreografia, diretamente do interior do estado para brilhar na capital. Eles carregam na bagagem talento, coragem e muita identidade, mostrando que a arte não tem fronteiras. Assumem hoje esse grande papel com orgulho e responsabilidade. Vamos receber com muito carinho aqueles que transformam raiz em movimento, sonho em espetáculo. Eles, Lisomário Honorato, Edson Victor e David Miranda.
Vamos aplaudir, gente! Já tem um apresentador, né, fazendo a mediação, mas é feito a apresentação de uma co-apresentadora, né, que é a Gal Saldanha, que já foi por muito tempo marcadora da Filhos do Sertão. Com certeza é uma personalidade junina extremamente conhecida e importante para o movimento. Eu tive a honra de conhecê-la no ano de 2024, justamente na estreia da Filhos, né, que eu estava lá no Ceará, e aí ela vai também, junto com outro rapaz, mediar o evento. Sem dúvida nenhuma, a cara da quadrilha. Com vocês, para acompanhar a nossa locução, receba com a salva de palmas ela, Gal Saldanha! Oi, oi. Nossa, que bonito, viu? Tava me emocionando. Passada. Oi, gente! Vambora sem mais delonga, né? Que vocês querem ver o babado, não é? E então, tudo bom, meu querido? Gratidão, viu? Obrigada, viu? Por estar aqui essa noite conosco. Eles fazem, né, uma introdução do tema da quadrilha. Como o tema já foi lançado, eles fazem um recorte ali teatral desse espetáculo, basicamente um spoiler, né, do que o tema da Filhos vai abordar na temporada de 2026. E aí eu achei incrível, né, gente? Porque você assistindo, você já acredita que aquilo ali já é praticamente um espetáculo, se ele não tivesse a configuração de um ensaio, né? Mas quando o teatro começa, a impressão que eu tive era como se estivesse no valendo, sabe? E aí eu disse, gente, é babado. Eu já sei que as quadrilhas do Ceará têm esse porte de primeiros ensaios como um mega evento, né? Mas fiquei chocada, é que eles já fizeram uma introdução teatral para contextualizar o espetáculo. Feita a volta de apresentação, né? Como todo mundo já sabe, todo mundo ali delirando, dando o seu melhor para aparecer. E aí, assim, gente, os figurinos, uns mais impecáveis que os outros, né? Eu vou deixar alguns que eu selecionei no final pra gente comentar. E aí, é feita a volta de apresentação. Após a volta de apresentação, é feita a apresentação do marcador, né? Que também fez uma performance incrível. Inclusive, também estava com um figurino lindíssimo. Como a quadrilha tá comemorando seus 30 anos, ele fez uma apresentação ali representando o tempo, né? Falando sobre o tempo. E fez uma performance belíssima. O figurino tava lindíssimo também, totalmente dentro desse contexto, né, da comemoração dos 30 anos da história da Filhos do Sertão. Após essa performance do Léo Barbosa, né, que é anunciado e feito todo esse babado, é feita a apresentação dos noivos. E aí vamos lá, pontuar algumas coisinhas. O noivo entra, né, o Paulo Henrique, figurino babadeiro. E assim, gente, desde o vídeo da Mara Alexandre, do primeiro ensaio, que eu falo sobre isso, não é nada novo aqui. Eu, particularmente, não acho interessante visualmente a ideia de você entrar em cena, subir um objeto e ele só subir e você descer. Eu acho que não tem uma sensação de surpresa, de ápice, sabe? Então, por mim, o Paulo Henrique teria entrado caminhando só com um CO2, fazia todo aquele babado, do que entrar, se posicionar, sobe o elevador, desce. Pra mim não tem impacto algum, não faz muito sentido. No entanto, eu adorei a escolha da música deles, né, pra essa performance. Ele entra, faz ali a sua introdução, uma coisa mais dramática. E aí, quando a sonoridade muda, vem a Cauane, né? E assim, a apresentação, a performance em si, lindíssima, muito polidos os movimentos. A Cauane em si é muito polida, né? Ela é bailarina, mas dava pra perceber que eles estavam bem sintonizados, bem sincronizados, uma conexão massa. A coreografia é bem polida, estavam muito seguros, isso é muito importante, né? E eu gosto muito dessa brincadeira que tem, né? Da parte dele ser algo mais dramático e tal. Ele fez ali o solo dele, e aí quando ela entrou, houve essa mudança, né, da sonoridade, que faz total sentido. E aí eles vêm, fazem essa primeira parte, e em seguida eles fazem o desfile tradicional, né? Aquela parte mais agitada e tal, que eu acho que nem era
necessária. Mas, enfim, como é o primeiro ensaio, fica aberto para que os destaques façam, né, uma performance e tal. E aí abrilhanta ainda mais o evento. Mas só aquela primeira partezinha ali eu achei incrível, já me encantou. E, enfim. O final da apresentação, eu acho que eles vão lá pra trás, né? Pra encerrar a performance. Eu acho que aquele painel ele deveria ter ficado fechado, né? Pra quando eles fossem se posicionar, ele subir pra aí então abrir. Aí não aconteceu isso, aí não ficou tão legal esse final aí. Mas, assim, dança, tecnicamente falando, foi muito bonito. E então vemos o desfile da rainha, né? E, gente, eu amei o conceito do desfile, né? A Raika já vinha também soltando alguns spoilers nas redes sociais sobre essa questão das rainhas que passaram e tudo mais. E aí fez essa homenagem. E aí o conceito foi essa ideia da pintura, né? E desse renovo da Filhos do Sertão. No entanto, eu fiquei muito surpresa que quem fez a introdução ali da performance, a gente percebe que, por exemplo, a da Raika, o painel já tava ali, ela já entrou na posição. Aí você tem um impacto diferente dos noivos, né? Que o noivo entrou, subiu, desceu. Aí não tem impacto. Se ele tivesse, talvez, já se posicionado ali no elevador, tivesse ficado visual, eu acho que, na minha opinião, ficaria bem melhor. Mas é um primeiro ensaio, as pessoas estão livres para tudo. Isso é algo que tecnicamente me incomoda. E aí quando abre, a Raika tá lá, né, na posição de como se ela fosse uma pintura. E aí quem vai pintar é o artista, o Adriel, que possivelmente foi o criador, desenvolvedor de todo o conceito da performance estética, que eu acreditava que deveria ter sido o par da rainha. Porque, enfim, eu acho que era o momento dele, né? Porque o par da rainha já não tem tanto destaque, ele tá ali. Principalmente no Ceará, que a galera coloca muito como apenas o acompanhante, né? Não coloca como rei. E aí, quando surge a oportunidade dele ser um protagonista, outra pessoa vai e assume esse lugar. Mas também entendo que tem total relação o Adriel ter feito esse momento, né? Mas eu esperava que tivesse sido o par da rainha. Aí, após esse momento, a quadrilha toda é convidada, né, pra festejar. E eu gostei muito do repertório escolhido, muito tradicional, assim, pra se divertir. Dava pra ver que a galera tava se divertindo muito, muito, muito. Chega, deu vontade de participar daquele momento. Achei surreal, bem livre, bem descontraído. Realmente foi um momento muito lindo. E aí, com certeza, o repertório musical, a escolha das músicas foi a cereja do bolo ali para que aquele momento... Porque assim, já é tudo tão mega estilizado, recriado. E aí o que faz sentido essa noite de São João é justamente esse repertório. Gente, sobre os figurinos, vamos lá, que é a parte que todo mundo delira. O primeiro figurino que eu vi no dia do ensaio foi o figurino da Lorena. E eu já fiquei passado, né? Porque eu disse, se a Lorena vem vestindo isso, imagine o que o elenco não vem, né? Todo mundo deve estar se preparando muito. E assim, eu separei 4 figurinos fora dos destaques, que foram os meus favoritos. E deixa eu explicar o porquê esses figurinos estão aqui. Esses figurinos, eu tô falando de maneira geral, não vou dizer qual, mas quando eu for pontuando sobre cada um, eu vou tentar exemplificar. Mas geralmente, quando eu faço as escolhas dos figurinos, é porque ou a cor me chamou muita atenção, ou o contexto dele, né? A história que o figurino tá contando, a estética, eu gosto, ou por algum outro detalhe que seja bem diferente. Primeiro foi o da Lorena, eu achei lindíssimo. É um figurino que tem muita informação, mas eu confesso que o que me fez gostar desse figurino foram os detalhes, né? Além dessa, meio que essa ciganinha que tem aqui, né? Que é feito com pétalas, são os detalhes que tem nos braços em dourado, essas formas meio que de coisas imperiais, sabe? Traz uma ideia de ouro. A cor também, o lilás, esse roxo, é muito bonito.
E o que eu gosto também desse figurino são os detalhes do arranjo, né? Essas ferragens. Eu gosto de arranjos de adereços que você consegue. Que tem um brilho ali, que tem a pedraria, mas que também que você consegue ver as ferragens. Eu usei uma coisa assim no primeiro ensaio da Santa Fé de 2023, no ano dos ciganos, que eu queria que tivesse esse ferro mesmo aparecendo. Eu não queria que tivesse base de EVA ou, enfim, qualquer base. Eu queria que fosse essa coisa mais estruturada, né? De estrutura, de ferragem. E aí esse figurino traz isso. Eu não sei se eu gosto muito dessas penas aqui em cima. Eu adoro pena, mas eu não sei se eu colocaria nesse lugar. E também teve um lado do arranjo que parece que não encaixou bem no rosto dela. Um lado ficou bem compacto, o outro não tanto. Mas assim, tava lindíssimo. Os detalhes aqui da sobressaia também estavam muito bonitos, né? Brilhoso, levando ali a estampa do figurino, né? Ou da estética da quadrilha. Ali tem o nome Fiado, dá pra ver e tal. E aí tem essa flor. O ensaio fotográfico lindíssimo também. A Lorena tava belíssima, loira, com essa maquiagem. Assim, tudo. Os detalhes da mão estavam muito bonitos. Os acabamentos, um trabalho incrível. Se eu não me engano, esse figurino é assinado esteticamente pelo Robson, né? Acho que é Robson Gabriel o nome dele. E meus parabéns a todos os envolvidos aqui na produção da Lorena. Realmente uma produção digna de figurino oficial, gente. Porque eu olho para isso aqui e não parece um figurino de prévia, de ensaio. Parece um figurino de pré-junina, figurino oficial de quadrilha, assim. Surreal como as damas, as quadrilhas do Ceará elevam o nível, né, estético. E aí, outro figurino que me chamou muita atenção, que eu selecionei para trazer aqui, não foi tanto nem pelas formas, porque talvez eu não usasse tudo que tem nele, mas pela criatividade do contexto. O tema da quadrilha é fiado, e aí a Kathleen veio representando, né, trazendo aí esteticamente o dinheiro. Então, assim, gosto porque o figurino tem essas nuances de verde, né? Ele é monocromático, mas ele tem aí essas nuances do verde, né? E tem trazendo os símbolos, as moedas, e aí tem total relação com o tema. Ela tava lindíssima, né? Quando eu falo sobre a forma, é porque assim, não é um figurino de outro mundo, né? É um corset com umas ombreiras, luva e uma cabeça. Então, assim, eu mudaria a cabeça, por exemplo, mas a questão do figurino em si, a forma do figurino não é nada novo, né? Mas ela acertou muito na cor, na escolha da temática do que ela quis trazer, do enredo, né? Do figurino, que tem total relação com o tema. E eu achei por tudo, por isso que eu trouxe ela aqui. A próxima é uma que eu também vi logo assim, eu achei lindo. Inclusive, sou suspeita em falar da fotografia, porque eu acredito que essa fotografia aqui é do Gilmar, que é, assim, o maior, né, gente? Que foi da... Deixa eu ver aqui o nome dela. Cibele da Silva. O tema do figurino dela foi a flor da manteiga. Flor de manteiga, alguma coisa assim. E assim, lindo, gente. Que figurino lindo. Também trazendo o tema ali da quadrilha, né? E aí tem um arranjo com as flores. E ao mesmo tempo, essas flores, ela traz essa ideia da manteiga mesmo, né? Não só da cor, mas da forma. Então tem uns detalhes aqui que lembra a flor, mas também lembra a forma. Uns detalhes aqui meio como se fosse um drapeado nas mangas, que traz essa ideia da manteiga, os tons. Eu achei incrível, ela ficou lindíssima. Perfeita. É um figurino que com certeza eu usaria. E aí, assim, fiquei apaixonado, né? Tem brilho na medida, os subtons que tem da organza na saia lembram aquela ideia de algo mais tostadinho pela manteiga, né? E eu achei, pelo menos eu penso nisso, né? Quando a manteiga tá queimada ali, tem esse tom mais escuro, esse sobretom. Achei lindo, que conversa totalmente com o slogan ali do tema da quadrilha. A beleza é impecável e o ensaio nem se fala, né, gente? E aí, por último, das brincantes da quadrilha, eu acredito que, inclusive, ela se inspirou em mim, porque eu vim até com essa roupa, porque quando eu vi o figurino dela, eu lembrei dessa roupa que eu tenho, que eu usei ano passado, então ela se inspirou em mim. Que é
A Mai Letícia. Gente, a Mai Letícia, ela já vem se destacando desde de 2024, né? Ela fez uma personagem lá no balé de abertura. Ano passado ela dançou como brincante. E esse ano de novo. E, gente, que figurino. O figurino dela foi inspirado na ipioca dourada, que é uma bebida. E aí a ipioca dourada tem essa cor, tem aquelas bolinhas, né? Que ficam dentro. E aí ela traz isso na pérola dourada. E é simplesmente um corset com esse tom, né? Que é meio dourado, meio nude. Todo forradinho de pedrinhas e pérolas. Adorei a luva do braço com essa transparência e esse frufruzinho. O cabelo tava lindo, que combinou muito, né? O ruivo, ela é ruiva. E aí com essa cor ficou linda. O arranjo muito delicado. Ela com certeza se inspirou em mim, porque quando eu vi a louca, a paixão de ruiva. Mas dá pra perceber um pouco da diferença do tom da peruca para o cabelo dela, mas é mínima, isso não é um problema. Mas caprichem, viu, gente? Tentem chegar no mais perto possível para ficar polido nas fotos, ou então mandem gritar na edição. Apesar de que eu não sou a favor de editar, para mim, quanto mais real, melhor. Mas assim, ela tava lindíssima, beleza. Esse cabelo ficou tudo, tanto penteado quanto esse tom, né, com a roupa. O colar também tava lindo, os detalhes da saia, assim, surreais. Eu super usaria. Para mim, isso daqui foi o ápice do ensaio, né, de figurino, de algo muito delicado, mas muito criativo, nada muito literário. Tem a ver com o contexto, porque é uma bebida, né, que a galera tá aí falando sobre o fiado e tal, trazendo uma estética de bar, enfim. Eu amei, amei, amei. Surreal, parabéns de linda. E aí, por último, não menos importante, vamos falar dos noivos, né, gente? Eu confesso que eu me surpreendi com o figurino, assim, eu não sei se o figurino do Paulo Henrique tem tanta relação com o figurino da Cauane, mas a gente já percebe que é um figurino riquíssimo, né? Ele traz essa estrutura dessas ombreiras com a ideia de... Me lembra muito um cangaceiro, né? Traz a manga bufante, essas ombreiras mais avantajadas, o chapéu ali clássico, né? Bem nordestino. E aí ela traz um arranjo babadeiro. Eu amo que ela vem com esse cabelo cacheadão, muito representativo. Os desenhos, os detalhes do figurino eu gosto muito, né? Essas formas que a gente vê que tem textura de pedra, mas também tem texturas de formas, né? Tanto nos ombros dele quanto no corpo, no corpete dela. Mas eu não sei se eu só usaria essas pedras furtacô. Sabe, a pedraria toda furtacô e são pedras grandes. Eu, particularmente, não me atrai muito. Eu sou mais fã das pedras menores. E as fotos, gente, um espetáculo à parte, né? O Gilmar, como eu já falei, icônico, um ensaio lindo. Mas, no geral, o casal tava muito bonito. Com certeza também seria um figurino oficial, esse figurino. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E eu só mudaria esses detalhes, como eu falei, das pedrarias grandes, que não me atrai. Eu não gosto, se fosse pra mim usar. E o fato dela ser em furtacô, eu acho que eu manteria ali no prata. Mas também o furtacô deu um toque bem de destaque para esse figurino. E aí vamos falar dela, né? A rainha mais comentada, Raika Moraes. Gente, no sábado, quando começou esse ensaio, só foram os encaminhamentos para o meu perfil. O que você achou? O que você achou? O que você achou? E vamos lá. Bom, no geral, eu amei o conceito, né? De todo esse arquétipo da Raika, né? Essa coisa do trazer o que passou das rainhas, né? E tudo mais. Dessa ideia da pintura. Eu acho branco com colorido lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu amo esse conceito da máscara. Muito Lady Gaga, gente. Uma coisa muito Gaga. Achei incrível. Esse cabelão aqui com as franjas abertas ficou lindo. Só que assim, é tudo muito, né? A cabeça é muito. Eu amei esse material que foi usado aqui, que é aquele tecido que tem os strass e é vazado. Amei esse detalhe aqui. Amei que tem as franjas. E assim, é um figurino que tem tudo. De longe, eu vejo ele muito polido, né? Tem essa coisa do exagero. Essa ombreira que carrega as fotos da rainha. Eu não colocaria as penas,
Eu acho que deixou toda a silhueta muito larga, tudo muito macro. Eu sei que com certeza pode ter sido a intenção, mas eu tô falando da minha visão. Se fosse pra mim usar, ela usa o que ela quiser, o dinheiro é dela, o trabalho é dela, mas se fosse pra mim usar. Mas assim, tô dando a minha opinião porque a galera me manda e aí eu venho aqui falar. Mas assim, longe visualmente funciona muito. Como eu falei, não gosto muito do bordado das pedras assim, jogado, porque eu entendo que é o conceito. Eu entendo, compreendo que é o conceito, né? Essa coisa diversa, de muita informação, muita textura, muita cor, mas não é algo que me atrai tanto, pessoalmente. De longe, isso fica menos provocativo, entendeu? Gosto da saia com a cor das fitas, mas pra mim, o que não funcionou mesmo foi a anágua e os detalhes final da saia. Na foto, funciona. Não entendi a escolha da cor, não sei se tem um significado com as outras rainhas, para sei lá, o preto carcará da Débora Farias, sei o que, não sei, não entendi a seleção das cores. Não sei se também foi somente aleatórias para não ser aquelas cores tradicionais que a gente conhece. Aí também tem penas no pé, né, no sapato, como eu falei, é tudo macro. Mas eu gosto muito dessa fotografia, eu acho muito diferente de tudo. Então, no geral, como eu falei, distante, o conceito, eu amo, muito, fortíssimo. Mas tem detalhes que eu acho que não eram tão necessários. Eu não sei se também na performance eu senti que todo esse volume atrapalhou, porque, gente, não é confortável. Não é, todos esses adereços, essa coisa toda, esse peso não é confortável. Não venha me dizer que não dificulta. E aí a saia muito volumosa. E eu percebi que também na performance as cores da saia com a anágua não ficaram alinhadas. Então, tirando isso, se eu fosse a Raika, né, se eu fosse vestir esse figurino, eu teria escolhido apenas uma cor base, teria deixado as fitas na borda, né, da saia, mas no final, né, a base do filó, eu teria deixado uma única cor. Talvez esse salmãozinho tava lindo, o azul mais claro, né? O preto poderia ser para dar um contorno e deixar esse ar mais dark que combina com a máscara. Mas assim, tudo, essa fotografia, tudo. E o figurino do par dela, né? Que poderia ter sido o pintor, vem seguindo todo esse detalhe. Eu não entendi. Ele tem tipo um cinto aqui que vem com as fotos da rainha e vai para trás e fica meio que armado. As ombreiras seguem a mesma coisa do dela, a calça segue as cores da anágua. Então, assim, tá tudo muito coeso, mas é os mesmos pontos que o dela, né? Tipo assim, tudo que tem no dela tem no dele, mas da maneira masculina. E, enfim, é isso. Sobre o ensaio da Filhos do Sertão, eu desejo uma temporada incrível para todo mundo, independente, tá, das minhas considerações. São apenas as minhas opiniões, mas foi um ensaio lindo. Eu queria muito ter estado para participar, né? Porque quem tá de fora também se contagia. Desejo uma temporada incrível, que a Filhos do Sertão permaneça por muito mais anos aí fazendo história, né? Bem como também eu acompanho há muito tempo, acho uma quadrilha incrível, faz parte da minha construção enquanto quadrilheiro e artista da dança e artista junino. Então desejo sucesso para todo mundo, seja a temporada perfeita, tá? Deixem os comentários de vocês aí, as considerações do que vocês acharam sobre o evento e também sobre o que eu falei. Não é só sobre o que eu falei, gente, é sobre o que vocês também acharam do evento, tá? Porque a galera vem aqui nos comentários só rebater o que eu falo, e o que eu falo é a minha opinião, e você pode ter a sua e é contrária, e tá tudo bem. Então, um beijo e até o próximo vídeo.